Beleza? Boa noite, pessoal. Vamos começar. Hoje é a quinta oficina do setor 4, então a penúltima. Amanhã a gente faz a sexta. O tema de hoje é economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento das cadeias econômicas. Tá? Lembrando só que amanhã, teoricamente, finaliza as oficinas. Essa primeira ciclo são no total de 24 oficinas realizadas em 4 setores, dos 6 eixos, tá? Só me apresentando de praxe, eu sou o Júnior, secretário de Planejamento Ambiental. Comigo está o Rafael, a Lorena e o Michel da GeoBrasília. O Rafael vai ser responsável pela apresentação de hoje. Só frisando para a gente deixar registrado, a apresentação está abreviada, comparado aos primeiros, o setor 1 e 2, até por um pedido dos participantes para sobrar mais tempo para o trabalho de mesa, para o trabalho de confecção dos cartazes da oficina, tá? Então, Rafael, pode iniciar. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Júnior. Agradeço pela introdução. Só me apresentando brevemente, eu sou Rafael, componho a equipe de economistas da GeoBrasília. Hoje eu estou acompanhado da Lorena, do Michel, né, que são também colegas de trabalho por lá. Então, a gente vai fazer a apresentação hoje, né, o tema de discussão da oficina temática, né, a etapa 3 do processo de revisão do plano diretor da cidade de Vinhedo, com o tema de economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento das cadeias econômicas. Hoje a gente fazendo a oficina temática aqui no setor 4, que é composto pelos distritos industrial, Moinho, Santa Cândida e o bairro da Capela. A gente já tem uma estrutura de oficinas já discutida com vocês previamente, né? A gente tem uma abertura institucional, a gente passa por um conjunto de combinados, eu faço uma apresentação geral e uma apresentação temática sobre o tema da oficina de hoje, e a gente abre para a dinâmica de trabalhos dos participantes, que vão discutir o tema de economia e outras questões relacionadas ao desenvolvimento econômico da cidade. A gente abre para um espaço de apresentação dos resultados, né? Então a gente tem um relator que faz a apresentação dos debates ocorridos no grupo, e a gente abre um espaço, então, no final, para o encerramento. A gente sempre destaca os combinados, né? A importância de sempre respeitar as falas dos outros e os espaços de discussão, retomando que não serão discutidos temas para além do tema de hoje, né? O tema hoje é o desenvolvimento econômico da cidade. E a gente sempre destaca, por favor, os celulares no silencioso, e sempre que for falar, sempre que for se manifestar, informar o nome e falar quem está fazendo a fala. Então é importante os combinados. Eu destaco a GeoBrasília, né, a empresa que está apoiando o município de Vinhedo na revisão do plano diretor e das outras leis vinculadas à sua base territorial de planejamento. A empresa tem, então, 25 anos e atua nesse ramo de planejamento urbano, planejamento ambiental e um conjunto de outras áreas vinculadas à atuação do setor público, com projetos em praticamente todos os estados do Brasil. No contrato em que a gente discute, né, e que essa oficina é parte da apresentação, a gente tem, então, a revisão do plano diretor de Vinhedo, a elaboração da lei de parcelamento, zoneamento, uso e ocupação do solo, a revisão do Código de Edificações e Obras, a revisão do Código de Posturas, a regulamentação dos instrumentos urbanísticos de planejamento, né, e a elaboração do Código Ambiental. Os 5 primeiros tópicos, né, a gente já tem legislação em Vinhedo, então eu tenho o plano diretor e tem outras legislações que vão passar por cada um desses tópicos. A única legislação nova, então, o Código Ambiental. A gente tem a importância de se discutir
as questões de planejamento, e é por isso que essa oficina compõe parte das discussões dessa revisão, né, é ter claro de que esses instrumentos de planejamento que desagam na legislação municipal, eles, na verdade, eles não são um objetivo, um fim, né? Eles, na verdade, a gente precisa encarar o planejamento, então, como um meio, né? Uma forma de se alcançar os objetivos a partir do plano diretor e a partir das legislações urbanísticas, pensando nas condições da cidade, pensando nas melhorias das condições de planejamento urbano da cidade. Como eu disse, a gente tem, então, um escopo contratado, existe a legislação do plano diretor, né? O plano diretor de Vinhedo vigente atualmente é aquele aprovado na lei 66 de 2007, que instituiu o plano diretor, e ele é o plano vigente até o momento. A gente discute algumas questões relacionadas ao plano, né? O plano tem a obrigatoriedade de revisão legal a cada 10 anos, então isso vem da lei federal, né, do Estatuto das Cidades, que orienta os municípios, então, a essa revisão. Então, é importante que esse plano seja revisado dentro do prazo legal. Então, aqui é só o mapa de exemplo de como foram definidas as macrozonas do município de Vinhedo, lá no plano de 2007. Não está funcionando muito bem esse meu passador. Aqui, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, né, outro instrumento de planejamento urbano e de planejamento territorial, então ela vai disciplinar os usos e a forma de se ocupar o território. É também composta por um conjunto de leis complementares aprovadas após a revisão do plano diretor lá em 2007, né, a instalação do plano de 2007, ela tem outras legislações ao longo desse período. E aí aqui o mapa que define o zoneamento do município de Vinhedo, né? Então esse é o zoneamento definido, o zoneamento existente, né? O zoneamento vigente na cidade atualmente. A gente tem o Código de Obras e Edificações, que é a Lei Complementar 74 de 2007. A gente tem o Código de Posturas, que também é formado por esse conjunto de leis vigentes no município. E o Código Ambiental, como eu disse, atualmente ele é inexistente, então a gente, na verdade, está fazendo a primeira elaboração do Código Ambiental nesse momento. Para destacar para vocês como será feito esse processo, né, a estrutura dos produtos de revisão do plano diretor e de aprovação das leis municipais. A gente teve um plano de trabalho que iniciou com os trabalhos, a gente tem um diagnóstico municipal em elaboração, revisão e agora nessa etapa de conclusão. A gente tem a atual etapa, que é a etapa de oficinas e de audiência pública, que são as etapas de discussão e participação social. E à frente, a próxima etapa, então, é da primeira proposta técnica de revisão do plano diretor. As demais etapas, então, eu tenho uma nova audiência com relação ao plano diretor, a elaboração da minuta de lei do plano diretor e as últimas duas etapas, a aprovação da legislação complementar, né, essa legislação que eu descrevi para vocês do Código de Obras, do Código Ambiental, a Lei de Parcelamento e Desocupação, e elas compõem. Então, esse escopo de 8 etapas é o que estrutura o contrato e a atuação da GeoBrasília no apoio à Prefeitura, então, à revisão. Como eu disse, a gente está nessa etapa, a etapa 3, que são as oficinas, essa que a gente está participando, e a audiência pública referente ao diagnóstico. Esses trabalhos se iniciaram em junho de 2024, eu tive o plano de trabalho, a assinatura dos contratos e a aprovação do plano de trabalho lá em meados do ano passado, e esse projeto, na verdade, ele se estende ao longo de todo o ano de 2025, culminando em dezembro de 2025 com a aprovação com a revisão do plano diretor e a aprovação da legislação complementar que compõe o escopo do nosso trabalho. Então, é um projeto, né, um escopo de projeto pensado para 1 ano e meio, começando em junho de 2024 e que se encerra, então, em dezembro de 2025. A gente tem um conjunto de oficinas temáticas, né? O objetivo dessas oficinas é, de fato, colher a manifestação da população, escutar as pessoas sobre os mais variados temas, como forma de colher as percepções e a visão da população de Vinhedo sobre os diversos temas, para que a gente incorpore isso na discussão
da revisão do plano diretor e das demais legislações. Então é uma etapa de escuta, é uma etapa em que a GeoBrasília escuta a população e passa então a incorporar as demandas que surgem nas oficinas para a discussão do plano, da revisão do plano diretor. A gente tem um conjunto de temas que organizam essas oficinas. Todas as oficinas estão gravadas e estão disponíveis no site do plano diretor. Então eu tenho toda a documentação, tudo que está sendo elaborado durante esse processo, desde lá de junho de 24, a gente tem disponível no site do plano diretor. Qualquer questão, qualquer discussão que venha, dúvidas ou sugestões ou esclarecimentos que sejam que possam vir a ocorrer por parte da população de Vinhedo, também a gente tem um e-mail de contato, então a população pode se manifestar a partir desse e-mail e buscar as informações e os vídeos e os resultados das oficinas anteriores, então no site, no portal do plano diretor. A gente organiza, então, a estrutura de revisão, né, essa estrutura dos trabalhos, baseados nesse tripé. Né? Eu tenho o Poder Público Municipal, é a equipe técnica responsável pela revisão do plano diretor. A gente tem a sociedade civil, a partir da sua comissão participativa, então eu tenho uma comissão instaurada para acompanhar a revisão do plano, e a participação da população como um todo, nas oficinas, nas audiências públicas e por meio dos formulários dos e-mails de contato, além dos conselhos municipais, né? Em especial os dois conselhos, o Conselho Municipal de Política Urbana e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. São dois conselhos que estão integrados à discussão da revisão do plano diretor. E tem a equipe técnica da consultoria, né, a equipe da GeoBrasília, que está dando o apoio ao Poder Municipal nas discussões e no processo de revisão, nos trabalhos técnicos de revisão do plano diretor. O objetivo da nossa oficina é, na verdade, a gente olhar para o futuro. Né? Então a população tem uma visão presente e passado da cidade, e o objetivo aqui é a gente olhar para o futuro. É discutir, de fato, a visão de futuro, o que se imagina, o que se espera da cidade de Vinhedo, nesse horizonte de 10 anos, que seria o prazo de revisão do plano diretor. Então é a cidade que queremos, né, a Vinhedo em 2035, a cidade que queremos, a cidade que imaginamos, pensando no horizonte de vinculação do plano. A gente definiu, a partir do edital de proposição da revisão do plano diretor, e seis eixos estruturantes, né? Então, planejamento urbano e ambiental, patrimônio histórico, habitação popular e inclusão social, recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação das áreas de mananciais e saneamento, economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento das cadeias econômicas, e turismo e identidade regional. Então, são os temas que organizam essas oficinas. Então, em cada um dos 4 setores, nós organizamos 6 oficinas, cada uma delas para tratar desses temas. Então, hoje a gente está tratando o tema da economia, e amanhã a gente encerra esse ciclo de oficinas, então, com a oficina de turismo e identidade regional. No tema de hoje, a gente pretende discutir e ouvir a percepção de vocês sobre esse conjunto de temas, né? Qual é a caracterização, ou como se imagina a caracterização econômica de Vinhedo para os próximos 10 anos. Então é um olhar sobre a cidade atual e a perspectiva econômica de desenvolvimento econômico, a geração de trabalho e renda. Então o trabalho e o rendimento são aspectos do desenvolvimento econômico que a gente também abre para discussão e pretende colher as considerações de vocês. O perfil produtivo do município, então como se distribui a atividade econômica a partir dos grandes setores econômicos, né, o comércio, os serviços, a indústria e a agropecuária. Então são os 4 grandes blocos econômicos, e quais são então os setores econômicos que são mais pujantes ou que determinam as condições econômicas do município de Vinhedo. E um aspecto importante do desenvolvimento econômico, que são os indicadores de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento econômico, a gente pensa também na qualidade de vida da população. Então, os indicadores sociais, a percepção sobre os indicadores sociais, a percepção sobre a qualidade de vida no município se insere nas discussões do desenvolvimento econômico. Então, esse também é um tema importante para a gente incluir nas discussões de hoje.
tá bom? Então esse bloco, são esses blocos de temas que serão objeto da discussão de hoje. Eu volto a esse slide para deixar durante o período de discussão, tá bom? Então, só para a gente encerrar e eu abrir o espaço para vocês, a gente está fazendo hoje a discussão do setor 4, do Distrito Industrial, Moinho, Santa Cândida e Capela. E a gente organiza, então, a dinâmica de grupo na mesma estrutura que vocês já trabalharam nos outros dias, né? Acho que não sei se cabe uma divisão em grupo, aí é uma opção de vocês, ou se vocês trabalham num grupo único. É importante escolher um relator do grupo, porque ele vai fazer a fala em nome dos participantes, e organizar nas cartolinas, né, as potencialidades e desafios do ponto de vista da perspectiva econômica do município, né? Então, trabalhar com com essa divisão, para a gente entender a visão de futuro do município, pensando nessa perspectiva de longo prazo. Então, só para a gente esclarecer, então a gente abre o espaço para o relator falar ao término da dinâmica, o espaço de 7 minutos, e aqui a organização das últimas oficinas do setor 4, então hoje a gente é dia 25, a gente fazendo a oficina de economia sustentável, e encerra amanhã, então, com a oficina de turismo e identidade regional. Certo? Eu vou voltar ao slide da caracterização econômica, né, das discussões econômicas, e abro para que vocês se organizem para a gente fazer a dinâmica, tá bom? Bom, então é isso, a gente inicia, são 7h03, então aproximadamente 7h05, a gente vai distribuir os materiais para vocês e a gente inicia a dinâmica, tá certo? Obrigado, gente. E eu acho que é isso.
Já está gravando? Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Eu vou passar então a palavra ao relator, o Alisson. Ele vai falar e aí a gente complementa se alguém tiver alguma outra colocação. Tudo bem? Boa noite, meu nome é Alisson, eu sou o relator do grupo de hoje, só foi um grupo mesmo, e a gente discutiu bastante sobre o tema de hoje, né? Acho que é melhor a gente começar pelos desafios, né? É verdade. Porque né, tá linkado um com o outro. Exatamente. Já tá aqui mesmo, vamos começar, né? Então, boa noite a todo mundo. O nosso grupo começou a pensar nos desafios. Galera, presta atenção aqui, ó. Presta atenção no tio aqui. Pensamos nos desafios da nosso bairro da Capela. A gente pensou num principal desafio que seria incentivar ou atrair empresas, né, de tecnologia. Nessa seria uma parte mais focada na indústria, né? Nosso ponto seria que incentivar e atrair essas empresas seria algo, um desafio para aperfeiçoar a mão de obra do trabalhador de vinhedo, né? A gente pensou também em planejar e incentivar os produtores de vinhedo com foco para a agricultura familiar e incentivar a manutenção das áreas verdes da sua propriedade, né? Dar incentivos aos produtores que fazem essa prática, né? Gostaria de perguntar se alguém tem algo a acrescentar, os moradores do Moinho? Alguma coisa a acrescentar? Incentivo significativo. Exatamente. Algo que faça a diferença. Eles falaram que é muito alto o custo da terra em vinhedo. Então, de modo geral, tem muito pouca... Vou ver se eu consigo... Se eu não falar certo, vocês me corrijam, por favor. É muito caro o preço da terra aqui em vinhedo. Então, não tem produtores rurais que tenham vontade de vir para cá. Então, não é nem a questão de substituir a família que está aqui por outra família. O que nós temos tem que ser preservado e para isso precisa de mais incentivos, porque não tem mão de obra para trabalhar no campo. E na nossa região, menos ainda, a gente estava com um produtor rural no nosso grupo. Exatamente, esse foi um dos desafios que a gente discutiu, né? E outro desafio seria potencializar o centro de especialização e formação com foco na mão de obra, né? A gente está, como o nosso assunto foi sobre os produtores rurais, ao mesmo tempo, como falta a mão de obra, a gente pensou que um desafio seria potencializar esses centros de formação com foco também nos produtores rurais, certo? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Vamos chegar lá. A gente pensou também que um desafio seria regulamentar a lei que já existe do município sobre a lei chamada PSA, seria a lei municipal, que se refere aos pagamentos dos serviços ambientais, focando de novo nessa parte dos produtores rurais. E o último desafio que eu coloquei, sem perguntar para ninguém, seria a organização da classe trabalhadora. E dos produtores rurais também. Exatamente. Agora, voltando para a potencialidade, a gente pensou que um potencial que Vinhedo tem nessa área de agricultura, seria o turismo de negócios, né? Além de turismo de negócios, do nosso polo industrial, nós temos um turismo muito forte, a gente poderia ter, né, uma potencialidade, seria um turismo um turismo ambiental, acho que não é essa a palavra. Exatamente. Sim, exatamente. Outra potencialidade seria parques temáticos com melhor acesso à cidade, né? Alguém queria falar mais sobre esse parque temático? Eu que trabalhei lá, eu posso falar. Ainda hoje, infelizmente, não só o parque temático, mas a região do Serra Azul, toda ela, o complexo Serra Azul, hotel,
o outlet lá, aqui em Vinhedo, principalmente para a classe média baixa, é inacessível, não tem vias para lá. As empresas que cuidam da Bandeirantes, da Miguel Melhado, têm essa preocupação em cobrar pedágio, mas não tem a preocupação de melhorar o acesso, tanto que a Miguel Melhado, reconhecidamente Estrada da Morte, Vinhedo fica jogando para Campinas, Campinas joga para as outras cidades, continuam morrendo pessoas e não se faz uma melhoria. E não se procura fazer um estudo de impacto ambiental para criar outras vias de acesso por ônibus, por carro e caminhões leves, né, veículos leves, para trabalhar a região do Serra Azul. Então, a região do Serra Azul, que é um orgulho para Vinhedo, mas vinhedense não pode ir. Tem que dar a volta por Jundiaí ou por Campinas. Então, é uma grande potencialidade a gente ter o Serra Azul em Vinhedo, mas que a gente não está utilizando, não consegue nem chegar lá para utilizar. Mas já tá gravado aqui também, então quando fala vai ser provavelmente redigido, vai? Então eles vão usar o áudio e vão usar as fotos também, né? Então, outro ponto seria que a gente falou de uma potencialidade enorme da região da Capela, seria o distrito industrial. Nós especificamos que para geração de emprego, né, renda, inovação e sustentabilidade, né? Foco na sustentabilidade. A gente falou também que uma das potencialidades seria a existência de áreas verdes na região do Moinho, na região do indo para da Santa Cândida, né? Do Vale indo para o Vale Verde em Valinhos. Seria essas potencialidades focadas nas áreas que são produtoras de água, né? Áreas que fazem a recarga hídrica, né? Fazem a nossa recarga hídrica da nossa cidade. Outra potencialidade também seria as áreas verdes mais preservadas do município, que seria Moinho de novo, né? Essa é a nossa potencialidade para a gente manter essas áreas. Alguém queria colocar algum ponto? Os moradores do Moinho? Então, vamos continuar. A nossa penúltima potencialidade foi sobre o centro de capacitação de mão de obra, né? Como a gente falou, que já existe, né? E a gente pensou né, seria uma potencialidade concomitantemente com os desafios, né? E por último, a localização geográfica de Vinhedo, né? Ela está entre duas rodovias estratégicas, né? Uma que leva para a capital e outra que leva para o litoral. Então a gente pensou que essa potencialidade é muito estratégica, né? Uma localização geográfica excelente e muito favorável para o eixo logístico. Foi isso. Alguém tem algum ponto a mais? Sobre os prédios, né? A gente estava pensando também que Vinhedo tem essa estratégia aí de alguns pontos de existirem prédios possivelmente no futuro. Não, a gente não falou isso. Não falamos mais, o nosso grupo falou. Mas não foi consenso, mas existiu esse ponto. Essa é uma preocupação que nós temos. Exatamente. Mas foi isso, acho que é isso. Certo? Muito obrigado. Bom, obrigado. Bom, agradeço, obrigado, Alisson. A gente abre espaço, alguém quer fazer algum complemento, alguém quer falar mais alguma coisa vinculada à questão econômica, ao desenvolvimento econômico da cidade, do setor, dos bairros? Inevitavelmente traz um impacto ao meio ambiente. Só precisamos fazer isso com bastante atenção, de forma comedida, para não trazer mais prejuízo do que benefício. Se eu vou construir uma cabaninha de sapé, eu vou ter que cortar uma mata, umas árvores para construir a cabaninha. A cabaninha é ecológica, eu cortei algumas árvores. É possível fazer uma evolução social, econômica do município, buscando industrialização tecnológica, tudo isso. Porém, nunca perdendo de foco a questão ambiental. A atenção tem que ir em paralelo. Se envolver, sim. Porém, como desenvolver um baixo impacto? Vai causar impacto, mas como Certo. O nome do senhor, desculpe? Serafim. Agradeço então também a contribuição do Serafim. Mais alguém? Alguém quer
fazer alguma consideração, alguma outra questão? Então, Alisson, novamente. Bom, é muito mais minha opinião política, né? Eu gostaria de falar que a capela ela é muito bem localizada, né? E a gente tem área industrial aqui, mas eu vejo pessoalmente que, como foi o que o nosso grupo falou, que o trabalhador ele se locomove muito na capela para ir trabalhar, né? Então a gente teve essa discussão do custo de vida do trabalhador para ir trabalhar, né? Ele gasta bastante para ir para trabalhar, mas como ele está muito aglomerado na capela, a gente concordou que isso é um dos problemas que afetam a vida do trabalhador, né? Que era um dos temas que a gente estava falando sobre a qualidade de vida, né? Como nem toda empresa fornece o transporte, uma das potencialidades seria uma organização dos próprios trabalhadores pensando neles mesmos, né? Então, acho que seria uma solução para esse problema na qualidade de vida dos trabalhadores, né? Além da tarifa zero, realmente, nas empresas que não fornecem o transporte fretado, a gente discutiu também que como esse transporte ele vai afetar muito na vida do trabalhador, né, gastando tipo R$24 por dia nos trabalhadores que pegam 2 ônibus, ou R$12 para os que vai direto e volta. Isso afeta muito num trabalhador que recebe 2 ou 3 salários mínimos por mês, né? Isso vai a renda dele inteira só para ir para trabalhar. Então esse foi um dos pontos que eu discuti pessoalmente, mas eu vi que todo mundo concordou que mexe com a qualidade de vida do trabalhador, né? Então, eu acho que um foco seria uma potencialidade, como o Vinhedo é muito industrializada na parte da capela, eu acho que uma organização dos trabalhadores mesmo que residem na capela, porque a parte da capela ela tem muita gente que mora na capela e vai trabalhar nas outras regiões, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar. Tá certo. Sim. O nome do senhor? Ademar. O meu nome é Ademar, tá? Para a cidade crescer, tá? Para a cidade crescer, já tem um equilíbrio entre a parte zona rural, vamos dizer, não é zona rural, as matas, áreas verdes e a parte urbanizada, tá? É raro a gente encontrar as pessoas que defendam a parte de produção rural, tá? E hoje é fundamental para a cidade viver, para a cidade ter uma sustentabilidade ou ter uma questão de vida ambientalmente correta, a gente precisa defender os produtores rurais, tá? E muita gente fala que é difícil, ninguém tem. E aqui a gente tem uma família que, além de ser produtores, eles querem defender as matas e as águas nascentes. É um caso raríssimo, tá? Que a gente precisa dar toda a força para eles, tá? Eu dou parabéns para eles. Então a gente pode usar essa bandeira, porque isso não é todo mundo, porque muita gente, não, a parte de produção rural não dá, não. Realmente não está dando para fazer, mas só que a gente precisa incentivar. Eu quero que eles sintam orgulho de, assim como a gente mora na cidade, assim como tem orgulho de trabalhar numa empresa, eu quero que os produtores rurais e os filhos tenham orgulho de morar na zona rural. Então, quer dizer, quero dizer que como arquiteto, as casas que se a gente deveria chegar, com o maior prazer eu chego, faço projeto gratuito para ter uma construção tão bem feita quanto nos condomínios, tá? Então, quer dizer, primeira vez que estou vendo uma família nesse sentido. Eu já tirava chapéu para uma família do Neno, que saiu da cidade para fazer produção de uva, quer dizer, saiu do urbano para a zona rural. Eu já dou um parabéns para eles também. Então eu quero deixar gravado da família que tem assim, orgulho, com certeza eles têm, e além de ser produtores, que está difícil, está assim, que todo mundo fala vende, vamos fazer loteamento, mas eles querem preservar as nascentes. Então, quer dizer, já estou repetindo 2 vezes. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo, a gente deveria incentivar eles a manter, tá? E não só eles, deve ter outras famílias que a gente não encontra, não sabe. Então a gente precisa defender com unhas e dentes, tá? E até estava propondo, eu vou propor aqui para todo mundo que uma vez por ano que a gente vá até essas áreas, a gente ajude a eles a fazer alguma coisa para podar uva, não sei o quê. Eu acho que
a pessoa urbana precisa sentir o que é viver na zona rural. Então, eu até estou convidando o pessoal para ir lá, tá, conversar, ver qual é a necessidade e, se der, a gente ir lá, levar os vereadores também para trabalhar o dia inteiro com eles, tá, gratuitamente, porque eles fazem parte da nossa vida. Seria isso, então. Ok, então? Mas parabéns de novo, tá? Obrigado, Serafim. Obrigado. Bom, eu agradeço também, doutor Ademar. Acho que era isso. Você quer falar? Muito obrigado. Viu? Boa noite a todas e todos. Só para deixar registrado, achei muito pertinente essa fala, seu Ademar, porque, é claro, a participação de todos aqui é sempre valiosa e tem muita gente que está acompanhando essas oficinas, são 24 oficinas, hoje é a 23ª, e tem gente que está trabalhando, que está atuando desde o início. Mas a presença e a participação do Serafim e da Célia hoje nos reforçam que Vinhedo ainda tem um cinturão que precisa ser preservado. Falar de desenvolvimento econômico em Vinhedo é falar de potencialidades. A nossa cidade tem muitas potencialidades. A gente pode apostar no turismo rural, a gente pode apostar no turismo de negócios, a gente tem um distrito industrial que é fantástico, que é fabuloso, podemos ter aqui centros de convenção que hoje está ameaçado, sobretudo nas regiões, nas macrozonas de proteção sudoeste, noroeste e leste, que são do plano diretor atual. O Serafim e a Célia estão justamente em uma dessas macrozonas, dessas macro-regiões de proteção ambiental, e hoje a pressão da especulação imobiliária em cima dessas macrozonas é violenta. Então, um assédio dia e noite para que essas áreas se tornem ou propícias a loteamentos fechados, ou agora com o distrito turístico que se aproxima com investimento em dólar, para que também haja ali uma mudança no uso e ocupação de solo. Mas lá nós temos recarga hídrica, nós temos nascentes, nós temos ecossistemas muito preciosos e valiosos, e se hoje Vinhedo tem essa grife, que é se chamar Vinhedo, isso se deve à agricultura, se deve à produção, à vitivinicultura, à produção agrícola. E são pessoas que têm atuado com essa produção agrícola, levado o nome de nossa cidade, preservado essas origens, essas raízes, e ao mesmo tempo também olhado para o futuro. Então, eu acho que hoje o que a gente pode depreender é isso. O seu Ademar foi perfeito aqui nas colocações, mas eu quero reforçar essa importância de nós termos um olhar muito bem direcionado para essa região da nossa cidade e para que nós tenhamos também no plano diretor a preservação, recuperação, regeneração e o cuidado à preservação com essas áreas. Também temos outros instrumentos na legislação, pagamento por serviços ambientais, nós temos algumas políticas públicas que já acontecem em Louveira, em Valinhos, no sentido de também fomentar esse produtor rural para que ele permaneça em sua terra, para que ele consiga produzir, para que tenha um selo que diferencia a produção de vinhedo em relação à uva, ao vinho, ao queijo, qualquer outro elemento, mas que nós temos, então, esse direcionamento no plano diretor. Que a gente não perca esse cinturão que ainda hoje existe em Vinhedo e que a gente consiga manter essas famílias produzindo em suas terras e honrando a história e a origem da nossa cidade. Então, parabéns e que a gente possa fazer esse movimento de uma forma muito clara e assertiva no plano diretor. Parabéns a todos. Então, pessoal, agradeço então a contribuição de todos e todas. Uma boa noite. Então, a gente encerra a oficina de desenvolvimento econômico sustentável do setor 4. Uma boa noite a todos e a todas.